Esse episódio é um episódio especial Do Dia da Mulher do Negra. Dia da Mulher Negra. Eu tô aqui com a semana, é do Dia da Mulher Negra. Vamos lá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conte Comigo Podcast. Se você está chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Carita Souza. Já quero te convidar a se inscrever no canal. Acione o sininho para você não perder a nossa programação. Hoje nós estamos gravando o episódio especial do Dia da Mulher Negra e nós estamos recebendo uma pessoa que também é muito especial, Simone Santos. Seja muito bem-vinda, Simone. Muito obrigada. Eu que estou honrada de estar aqui com você. Nossa, é um prazer te receber aqui. Fiquei muito feliz com o seu aceite, né, ao nosso convite. E fala um pouco de você, se apresenta, quem é você, o que você faz. Boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ver esse vídeo, né? Meu nome é Simone Santos Siqueira, né? Tenho Siqueira ainda, casada, né? Sou especialista em crespos e cacheados. Na verdade, eu falo também cuido dos fios, né? Porque eu acho que toda mulher tem, ou ela tá alisada, ou ela tá enrolada, né? Mas o meu foco realmente, meu propósito foi no rumo dos crespos e cacheados, para estar ajudando. Sou casada, né? Tenho um filho de 17 anos hoje, grandão, tá aí, também tá indo pro lado do cabelo também, Olha, tá que cortando fantástico. cabelo. Tá deixando um legado, também. hein, Simone? Sim, eu tô feliz demais, né? Acho que é isso um pouco, né? Então, que bom. A Simone, ela me despertou no meu cabelo. Eu cheguei lá eu lembro quando eu cheguei lá e eu falei assim, olha, não tem jeito, meu cabelo é muito pouco. Falei assim, esse cabelo ele não arma, porque eu gosto do cabelo com volume, esse cabelo ele não arma, esse cabelo tem que cortar. E ela é tão especialista no que ela faz, que ela olhou meu cabelo e falou assim, olha, o problema do seu cabelo não é corte, é finalização. Lembro como se fosse hoje. Cheguei aqui em casa e falei, gente, olha aqui o meu cabelo. E aquilo mexeu de uma forma muito positiva com a minha autoestima mesmo, porque o cabelo, para mim, ele tem um significado muito diferente. E eu falava sempre quando eu ia nos salões, e às vezes o cabeleireiro falava assim, vamos cortar, ou vamos... Repicar pra dar volume. E eu falava assim, olha, você precisa entender que o cabelo crespo é diferente. Ele tem um significado muito diferente para mim e para a maioria das mulheres. Então, não é bem assim. E você tem essa consciência. E começou realmente a partir de mim, né? Quando eu iniciei para poder cuidar dos cabelos, num período, eu tinha uma insatisfação muito grande com o meu cabelo. Entendi. E eu nunca estava satisfeita. Tipo assim, o meu cabelo, ele era arrumado assim, eu ficava 3 meses de um jeito. Depois, na outra semana, eu já estava de outro jeito. 6 meses, e foi aumentando com o tempo. Depois veio o trabalho, veio como diz, a experiência, né? E eu vi um foco para seguir. E eu me lembro muito bem que eu trabalhava em um lugar e a única palavra que, assim, de muitas coisas que eu aprendi, ficou essa na minha mente. Tudo tem jeito. Nossa. Tudo tem jeito. Então, essa é a palavra que eu sigo na minha vida, que tudo tem um jeito. E fui fazer a faculdade. Na faculdade já me deu uma experiência de dentro para fora, né? Que eu poderia dar uma experiência, o que poderia estar acontecendo com o seu corpo, pra gente chegar ao cabelo. Entendi. Porque de início eu achava que lá eu ia saber tudo, né? Que eu ia sair lá expert no cabelo, mas não. Lá me deu uma base realmente para eu saber o que acontecia por dentro para eu poder ajudar. Nossa. E com isso, devido à caminhada, eu me deparei com Jesus na minha frente. Teve um encontro especial. Teve um encontro especial. Ele me laçou. E a primeira coisa que ele veio ao meu ouvido foi, quem é você? Nossa. Que perguntinha pequena e intrigante, né, Simone? Só que naquele tempo eu tava de mega. Então, eu não sabia quem era. E ele me fez pensar quantas coisas eu tinha feito no meu cabelo por insatisfação de me buscar. Então, eu só não tive o cabelo azul ainda, amarelo e verde. Mas dessa trajetória até do dia que me fizeram essa pergunta, e daí falou, você quer se conhecer? Então tira esse cabelo.
Nossa. Então, Como que você sentiu com isso? a Como que morte. foi isso pra você? A verdadeira, literalmente, morte. A morte realmente. Porque você se veste numa capa. Você se monta através de alguma coisa, né? Então, você não consegue se ver. Ali foi quem Jesus fez. Deus fez. Ele queria me mostrar o que ele tinha feito. Perfeito. Nossa. Tudo perfeito. Gente, eu preciso fazer um adendo aqui, porque como eu trabalho com desenvolvimento humano, tudo isso que a Simone tá falando aqui, gente, vai caindo um monte Vai escrevendo, de vai coisa escrevendo. aqui. Vai escrevendo. Porque a gente vai falar muito sobre cabelo, porque é a área, né, que a Simone é especialista, mas olha o tanto de coisa Envolve que tem tudo, por né? trás disso, né? Sim. Porque, por exemplo, quando eu acredito piamente que o Senhor, ele é perfeito em tudo que ele faz. Uhum. E ele tem uma personalidade que é minha pra mim, que é sua pra você. Uhum. E dependendo das vivências que nós temos, do ambiente que a gente vive, né, das respostas, dos estímulos que a gente recebe, a gente vai perdendo essa essência no decorrer da vida. Só que quando a gente fica sensível à voz do Senhor, olha que coisa fantástica. Porque até então você estava ouvindo o que estava acontecendo por fora. Sim. Por fora. Ficou lindo. Ai, eu prefiro você assim. Ai, o seu cabelo é... Por que você não deixa seu cabelo? E realmente a voz, realmente, é tantas vozes em volta que você só tem que ouvir uma, né? Exatamente. E realmente, hoje as pessoas falam a voz do seu interior. Não é a voz do seu interior. É a voz daquele quem te criou. Que realmente vai vir ao seu ouvido com a certeza. E vai te despertar, né? E vai deixar você realmente decidir, né? Então, aquilo pra mim foi uma prova, né? E eu sempre fui muito audaciosa, assim, nas coisas. Medo, eu tenho só de algumas coisas. É do ser humano e por isso que a gente luta quanto a isso. Mas quando vem essa parte do cabelo, gera o medo. O medo de desagradar. Nossa, é aceitação, né? A aceitação dos outros. Sim. Porque a sua você já tem. Ou pelo menos deveria ter, né? A Tem, gente deveria ter. eu creio que tenha. Mas é igual a chama. Ela precisa ser acesa. Né? Isso. Ela precisa ali ser incentivada. Eu não acho que eu não tô pensando muito, mas é assim. Então, eu tirei o cabelo. E quando eu comecei a tirar o cabelo, eu tinha começado a namorar com meu esposo hoje. Uhum. Imagina, tipo, ele tinha Ele te visto com conheceu. Mega, né? Olha tanto que isso é importante. Todas as vezes eu parecia o quê? Linda, né? Parecia bonita. Dentro do padrão, né? Dentro do padrão, né? E eu tomei aquela decisão. Falei, e agora? Bom, uma das coisas que era melhor que eu tava com a certeza do meu interior, do que habitava dentro de mim. Então, isso me fortaleceu. E eu ver que era aquilo que eu queria. E eu já trabalhava com cabelo. Então, a partir do momento que eu tirei, eu tinha que fazer o quê? Inspirar outras. Quando eu tirei o cabelo, né? E meu esposo já tinha me visto com cabelo, agora me ver sem cabelo, já era uma outra pessoa. E foi uma das partes também que eu tive que seguir. Como que foi essa reação dele? Como você se sentiu nesse momento que você falava? Na verdade, o que eu fui fazendo? Eu não tirei de uma vez, né? Eu fui fazendo o que eu faço com as minhas clientes também. Eu fui desmamando. Com certeza. Do cabelo. Sim. E como era um mega um pouco maior... Nossa, e ter essa sensibilidade é muito importante. E eu vou te falar porque, às vezes, é tentado colocar um conceito sobre as pessoas, e eu falo em várias áreas da vida, um conceito sobre as pessoas que as pessoas às vezes não estão preparadas para aquilo. E aí você vai preparando o terreno e vai fazendo aquilo gradativamente, de forma que não agrida ou não gere mais tensão. Porque imagina, eu fico imaginando uma cliente que chega lá para fazer todo esse processo. Quantos anos
ela está Nossa. convivendo com aquilo. É Aquilo... 30, 40, 20 anos, 15 anos. Eu lido com mulheres, às vezes, de 50 anos que choram na minha cadeira. Então, tem muitas clientes que choram na cadeira. Muitas clientes, quando o marido vai buscar, elas não sabem como que eles vão falar. Como que eles vão olhar para elas, né? E foi o que eu passei lá no início também. Eu não sabia como que a aceitação. E por ser mulher negra e o histórico dele ser relacionado com mulheres brancas, com cabelo, você fica assim meio, sabe? Ai, como que vai... Será que ele vai me aceitar? Nossa, agora o cabelo, eu nunca tive cabelo maior. Meu cabelo não cresce dessa forma, porque cada pessoa tem sua genética. Então, tem sim mulheres negras que vão ter cabelos cacheados. Olha a textura do seu cabelo. É uma textura mais flexível, é pro lado do cacheado, não pro crespo, né? Então, falta o conhecimento, às vezes, da pessoa que nem toda crespa, ela vai ser... Nem toda negra vai ser crespa. Tem muitas negras que vão ser cacheadas. Sim. Né? Tem as meninas de Cabo Verde, né? Que geralmente tem os cabelos... Você tá indo pra esse lado de lá. Você foi um pouquinho além. Né? Mas elas têm outra textura de cabelo. Elas não sofrem preconceito pelo cabelo. Sofrem sim, minto. Por quê? Elas são negras, então deveriam ter o cabelo crespo. Nossa, e, gente, como essa colocação Entendeu? sua é interessante. Então, a questão, elas sofrem 2 vezes, na verdade. Por que eu não posso ter? Né? E tem a crespa, que ela sofre por ser crespa. O cabelo não tem um crescimento. E a pessoa, ela julga por quê? Seu cabelo não cresce. Você passa coisa demais, você inventa demais. Então, é o que eu ouvia. Eu ouvia da minha mãe que eu tinha acabado com o meu cabelo. A partir do momento que eu passei uma química. Então, eu fiquei com aquela concepção, porque ela, minha mãe, eu confio, a palavra é dela. Então, o cabelo não ia ficar. Uma pessoa de autoridade. Autoridade? Pessoa de autoridade com uma crença forte, te colocando um julgo forte que você internaliza como real. E hoje eu entendo o que ela sente. Ela tem muito cabelo. Ela não dá conta de pegar uma escova para pentear o cabelo dela. E nem passar o creme. Entende? E hoje eu percebo por que ela gastava com o cabeleireiro. Porque eu vejo muitas mulheres que cuidam em casa. E quando me fala que faz trança em casa, eu falo, gente, que bênção, que bom. Porque é um legado que ela tem de incentivar a filha a se cuidar, que é possível. Entendeu? Não é uma limitação. Então, e hoje em dia a gente tem isso. E a minha mãe, o que ela me ensinou? Ela me ensinou, até acho que é da minha geração para trás, que ensina a mãe cuidar do filho, do cabelo. Essa agora não é a geração realmente Nutella, viu, gente? Cuidem pra mim. Né? E eu via isso. Então, eu fui fazendo passo a passo na minha vida, no meu período com o meu esposo hoje, né? Meu namorado lá, mas meu esposo hoje. E aí eu falei, vou cortar. Cortei. Vou pintar. Pintei. Vou colocar só as faixas, umas faixinhas, né? Coloco pra aumentar. Coloquei. E um dia, uma simples amiga virou pra mim e falou assim, olha, deixa eu te falar. Você põe seu cabelo porque seu namorado vai te querer desse jeito, não. Foi uma brincadeira. Que hoje eu não aceito nem dentro do meu salão. E falo para não fazer essa brincadeira. Sim. Porque foi uma brincadeira que eu carreguei muitos anos. Eu tenho certeza disso. Foi uma brincadeira que eu carreguei muitos anos. Então, chegou o dia de eu tirar. Eu pensei... Passou um tempinho, né? Claro. Eu pensei... Vou casar primeiro. Gente, olha o tanto que é forte. Gente, olha o tanto que é forte. É muito estranho. Por isso que, assim, a cada vez que... Tipo assim, eu sei passar e falar por todas as trajetórias. Então, assim, não é diferente. Mas outra coisa que eu também falo, não é diferente para nenhuma mulher. Porque eu lido lá também, não só com mulheres negras. São mais, mas é difícil, sim, para toda mulher, né? Não era o que me movia, essa fala dela. Mas era aqueles pontinhos que vai, né? Sendo colocados na sua vida. E você, uma hora ou outra, que você tá com a estima baixa, é a hora que você se lembra. Eu falo que são
pontos que inflamam, né? Inflamam. Uhum. E se não tratar... E daí eu comecei. Daí eu falei, bom, eu tenho que tirar. Eu falei, então... Meu cabelo já tava desenvolvendo, porque eu queria usar coque no meu casamento. Uhum. Então, meu cabelo tava curtinho ainda. E fui colocando trança. Aí eu tirei e coloquei a trança. Falei, não, agora vai desenvolver. Uhum. Aí chegou o dia de eu tirar. Tirei, coloquei, fiquei com um blackzinho. Gente, eu tô de trança agora, porque eu preciso voltar. Eu te falo pra você, eu preciso voltar lá atrás. Eu quero aquele cabelo de volta, porque agora eu tô em outro momento também. Sim. Né? Pra poder ensinar, incentivar. Porque o meu negócio tem a minha personalidade ali. Então, eu preciso mostrar essa personalidade, porque antes era um negócio pequeno. Sim. Agora já virou um outro negócio. Já tem, como diz, já aumentou mais um propósito ali, Sim. que já estava marcado, mas tô crescendo. Você tá subindo os degraus. Isso. Então, eu peguei e tirei. Fiquei com um blackzinho lindo. Tirei umas fotos também. Hoje eu olho e falo, gente, eu com cabelo de black é totalmente diferente. Eu tô me olhando, porque na verdade eu me encontrei. Só que eu não me encontrei de cabelo. Olha isso. Aí é onde eu vou chegar. Quando eu tirei, passei, casei. Falei, aí eu brinco com as meninas assim, que é uma brincadeira que lá no fundo tem uma verdadezinha. Mas assim, é sério, bem no fundo. Falei, na hora que eu pegar a certidão de casamento, eu rapo a minha cabeça. Ai, meu Deus. E eu falei, e quando eu tinha... Aí o Espírito Santo me fez lembrar que quando eu tinha 12 anos, eu olhei uma foto de uma americana careca. E eu falei assim, quando eu completar 40 anos, ninguém vai me querer mais mesmo. Eu vou estar feia, eu vou rapar minha cabeça. Quantos anos você tinha? 12. Oh, meu Deus. 12. O Espírito Santo me fez lembrar daquela palavra. Porque eu gostava, não porque ninguém me queria, mas eu gostava. Era uma coragem que eu tinha, mas 12 anos você não tem autoridade. Mãe, eu quero rapar minha cabeça. Minha mãe fica louca. Nossa. Todo dia trançando, arrumando, né? Então, era uma coisa fora do normal ali. Então, casei com um coque maravilhoso, né? Fiz as fotos também com o meu black, com tudo, fiz. Casei, peguei minha certidão de nascimento. Surgiu um curso de especialização, um dos primeiros para eu fazer também. Segundo. Quem vai querer cortar o cabelo? Nós precisamos fazer um taper cut. Eu Simone. Tinha falado algo pro marido? De jeito nenhum. Cheguei em casa, cortei o cabelo. E aquele tanto de mulher, porque é incomum, tipo... É aquela fala, preta não corta o cabelo? Eu falo, por quê? Não, preta, minha negra não corta. Cortei. Cheguei em casa. Lembro como se fosse hoje. Meu marido sentado no sofá. Eu abri a porta. Meu Deus, eu tô aqui imaginando. Na hora que eu abri a porta, ele... Sim, você cortou e caiu na gargalhada. Eu acho que ele riu de nervoso. Não tinha o que fazer mais. Eu não tô me aguentando com isso. Não tinha o que fazer mais. Mas eu posso te falar? Eu ouvi minha vida inteira. Simone, você é tão linda. Simone, nossa, mas você tem seus traços tão lindos. Eu nunca me vi. Mas naquele dia que eu rapei a minha cabeça, foi o dia que eu nasci de novo. Nossa, gente, isso é muito forte. Foi o dia que eu nasci de novo. Eu fiquei muito feliz. Essa felicidade que eu tô te passando hoje, fiquei muito feliz. Gente. Porque nem quando eu tirei o mega, que Deus te fala no meu coração, você quer saber quem é você? Tira. Eu não tinha olhos ainda, porque ainda fui desmamando. É igual um postagem que eu coloquei hoje do rapaz o leão querendo abraçar o rapaz e ele fugindo, né? Aí eu senti, quando Deus falou, Deus era o leão me abraçando e eu escapando, né? Nossa.
pra tirar. Em várias situações a gente faz isso. Muitas. E daí, me libertei. Daí eu consegui fazer e chegar onde eu estou hoje. Passar tudo aquilo que eu tinha passado. Falar pra vocês, meu esposo gostou? Eu careca? Ele gostou. Ele não gostou de eu ter cortado. Olha que interessante isso, né? E quando você fala isso, eu lembro, minha mãe sempre cuidou muito do nosso cabelo, muito mesmo, desde criança. E eu sempre tive o cabelo, até ali os meus 14 anos, uns 13 anos, eu tinha o cabelo na cintura. Um cabelão mesmo. Claro que naquela época não era tão bem explorado, porque existia uma cultura diferente, né? Hoje, nem produto naquela época não tinha. Então, meu cabelo não era muito explorado. Mas eu tinha um cabelo na cintura. E eu lembro que eu não morava aqui. Então, quando eu cheguei aqui, era uma coisa assim... Na verdade, todo mundo puxava meu cabelo, porque achava que meu cabelo não era meu. Eu passei por... E aí, eu tô lembrando daquilo que você falou. Eu passei por esse constrangimento. Todas as pessoas perguntavam, esse cabelo é seu? Esse cabelo é seu? Puxava mesmo, punha a mão no meu cabelo e puxava o meu cabelo. Na hora que você foi falando daquela primeira parte, eu falei, meu Deus, eu não tinha me atentado a isso. Que realmente eu recebia meio que uma... E é onde você pensa assim, gente, mas eu nunca sofri preconceito. Esse povo fica falando, não, você sofreu sim. Só que hoje em dia são palavras muito colocadas, né? Ai, é isso, é o preconceito. Gente, antes era o bullying, antes era uma chateação, é uma coisa, né? Não, e essa ficha caiu pra mim agora, conversando com você. Que bom. Não tinha caído essa ficha. E aí eu tinha aquele cabelo grande, e eu gosto de cabelo aqui, ó. Eu não gosto de cabelo grande. Eu gosto de cabelo aqui. E a minha mãe nunca deixou eu cortar o cabelo. E quando eu casei, meu marido tinha essa resistência. Não corta. Na verdade, quebrei esse paralelo. Negra do cabelo grandão, negra não corta o cabelo. Não, Simone, sinceramente, olha que coisa interessante isso que você tá trazendo aqui pra mim hoje. E aí, que era também uma cultura que ele recebeu, Sim. né? É uma cultura que ele recebeu. Sim. E aí, replicava-se aquela cultura. Minha mãe replicou essa cultura, meu esposo também. Tanto que eu tive maior desafio com a minha filha mais velha, que é a Mayla. Porque ele não gostava que cortava o cabelo. E vira volta, quando ela queria cortar o cabelo, eu levava ela pra cortar o cabelo. E ela cortava o cabelo. E eu falava pra ele, cabelo cresce, deixa ela cortar o cabelo. Porque realmente, na verdade, eu acho que eu até me realizava nela cortar o cabelo também. Porque eu tive tanto essa questão de não corto o cabelo, não corto o cabelo. E aí eu quis deixar ela vivenciar essas fases de forma que ela tinha isso como normal. Porque, na verdade, você recebia isso. Então, você pensava, não, eu não vou fazer isso com a minha filha. Porque você já estava reprimida naquilo, né? Veio já dos pais. Aí, você chega em casa. Aí, o marido vê aquele cabelão. Aí, ele olha para a família dele. Não vai cortar. Porque ele achava, tipo... Você é a única, tipo, que tá aqui, que tem esse cabelão e vai cortar. É desperdício. Não é desperdício. Gente, hoje é tão interessante que hoje a gente não tem mais esse problema dentro de casa. Realmente não temos. Igual quando a Mayla fez a transição, porque eu também, desde pequena, alisei o cabelo da Mayla por conta de padrão mesmo. Era o padrão do cabelo liso, era o padrão do cabelo fácil. E, gente, olha que distorção que eu tinha na minha cabeça essa questão do cabelo fácil. Por quê? A menina, alisava o cabelo dela. Primeiro com química, alisava o cabelo com química. Depois tinha aquela questão que tinha que escovar o cabelo o tempo todo. E o cabelo dela, hoje, ela arruma o cabelo, fica quase que a semana inteira com o cabelo arrumado. E as crianças... Da onde que era fácil, gente? Então, a sua visão quanto ao cabelo dela é da maioria das mulheres que chegam também com crianças lá no salão. É dessa visão. E, às vezes, tem crianças que têm, assim, pouquíssimo cabelo. Assim, com duas mãos, assim, a mãe fala, nossa, olha como ficou a Simone, você tá de parabéns. Não é mérito meu. É porque ali agora ela vai aprender a ter um outro olhar quanto ao cabelo da criança. E é fácil. Só que é aquela coisa que a palavra diz, se os seus olhos são maus, o que você olha vai se tornar mal também. Exatamente, era a minha limitação. Sim. Então, a partir daí, eu peguei e comecei a me ver.
voltando lá Uhum. a mim. Comecei a me ver. Comecei a me achar bonita. Aí eu vi meu narizinho, aí eu já vi meu olho, já comecei a pôr defeito na minha sobrancelha, né? Aí eu já comecei a ver outras coisas em mim, porque o cabelo já tinha acabado com o problema. E todas, quando chegavam perto de mim, falavam, eu queria ter essa coragem. Não é coragem, ela tinha vontade daquilo. E muitas mulheres negras, eu sei que você tá aí, você tá querendo rapar sua cabeça também. Mas tem muitas com essa vontade, mas elas querem assim, rapar hoje, ficar de um jeito hoje e amanhã crescer de novo. Entendi. Mas tem um tempo. Então, por isso que isso tem que ser bem conversado com você mesmo, né, até. Mas eu me vi bonita. Eu me senti bem. E vou te falar, hoje eu sou uma mulher muito feliz com o meu cabelo. Hoje, nada. Eu fico com vontade de quê? De rapar minha cabeça de novo. Todo dia. Eu tô querendo rapar. Agora, a minha cabeleireira, que agora eu tenho cabeleireira, fez esse modelo de cabelo também, que é um modelo africano, né? Que nós temos que respeitar, porque são cultura delas, né? Rebentando ou não, prejudicando ou não, são cultura delas, não são nossas, né? Mas eu já testei também quase todos. Fico muito privilegiada de estar na mãe de uma africana, vendo a cultura delas também. Uhum. Então, hoje eu faço todo tipo de cabelo. Assim, pra mim, né? Gosto do cabelo rapado, platinado, branquinho. Gosto de ser loira, né? Que fala, a negra não pode ser loira. Pode sim. Pode sim. Se tiver, como diz, vontade de fazer e conseguir cuidar, suportar, vai. Eu não tenho. Tem que ter orientação certa, né? Sim. Tem que ter orientação certa, entender o que é que seu cabelo suporta, o que ele não suporta. Isso é muito importante. E assim, o que a gente está falando aqui hoje não é do que é certo, o que é errado, é qual que é a sua identidade. Porque o cabelo da gente, ele traz uma identidade. Então, qual que é a sua identidade de verdade? O que você olha e você se identifica? Né? Eu, Carita, não me identificaria jamais com cabelo rapado. Mas, de repente, você tá aí e quer um cabelo rapado. Eu, Carita, não me identifico de maneira nenhuma com cabelo grande. Mas você quer um cabelo grande. Isso é a sua identidade. Então, é aquele olhar interior para você entender. Parar e falar assim, bom, se eu tirar a opinião de fulano, de ciclano, do mercado, da propaganda, quem sou eu? É um dos meus projetos também que eu tenho. Não é esse, quem sou eu, né? Eu fiquei muito assim, pensando no que eu ia fazer. Que nome que eu ia dar. Mas o Espírito Santo me fez lembrar lá atrás. Quem é você? Né? Quem sou eu? E a partir daí, eu deu assim, uma abertura. Desse dia, depois que eu abri a cabeça, me deu uma visão. E me deu... Porque eu cheguei no limite, né? Tipo, com o cabelo, com a trança, passando na frente do espelho com o cabelo curto, com o meu cabelo, que eu não conhecia ele, né? Não conhecia que ele fazia pelo menos uns cachinhos, eu não conhecia. E muitas acham que nem curva tem no cabelo. Tem sim, né? Porque é dado pra gente um limite. E a gente aceita. Então, a gente pode passar desse limite. Entendeu? A gente pode passar dessa linha. Não, seu cabelo, ou ele é alisado, ou ele é trançado. Não, seu cabelo não passa disso, não dá cacho. Dá sim. Mesmo que seja um frisado, dá. E as crianças, elas não têm o nosso olhar. Porque às vezes chegam pais, mães lá, querendo que a filha tenha o cabelo cacheado, de uma outra forma, com o cabelo cai. Você sabe o que eu vi? A criança, ela tem um olhar tão diferente que ela só dele cair, assim, aqui, assim, ou ela sentir um balançado, já tá ótimo. Só que os pais têm a visão lá atrás, que ele tem que fazer. Aí vem um casamento interracial, que aí o pai é negro, a mãe é branca, que aí fala, a família do pai do negro fala que a branca não sabe cuidar do cabelo da menina. Não, é uma bagunça cultural e elas mesmo. Cuidam. E as menininhas chegam muito, assim, que eu tenho que fazer todo aquele histórico meu, sabe? Me colocar como uma criança
Sim. E o Senhor me mostrar o que ela tá vendo. Voltar lá atrás. Voltar lá atrás. E ela sai de lá radiante. Eu falo, gente, abre essa porta. Porque quando acaba de arrumar o cabelinho dela, elas querem sair correndo, balançar o cabelo. E elas ficam. E eu vejo isso também nas mulheres, sabe? Eu acabo de arrumar o cabelo e elas ficam assim, ó, o balançado. E era o que eu sentia também. Gente, eu senti isso fortemente quando eu fui lá arrumar meu cabelo. E a gente fez o quê? Tirou muito pouco, né? Do Muito tamanho. pouco, aham. Mas foi mais a finalização mesmo. É o aprender Eu aprender. a cuidar do seu cabelo. É o aprender. É o aprender a você reconhecer o seu cabelo. Porque você não sabe cuidar de algo que você não conhece. Exato. Então, assim como uma mãe, quando nasce um filho, ela vai aprender a cuidar daquele bebê. Lógico. Vai aprender a cuidar, saber das vontades dele. A hora que, o que ele quer agora? Tá chorando? É o cabelo. O que ele quer agora? Ele quer uma hidratação? O que é que tá precisando? Mas sabe que ele é perfeito. E quando chega cliente e fala, esse cabelo, eu falei assim, então você tá me falando que Deus fez errado. Uhum. Eu falei, então você quer ir lá falar com ele? Deus, agora o senhor tem que fazer assim, 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 assado. Não, Deus não faz nada errado. Se você tem pouco cabelo, é porque ele sabia que você não ia ter tempo para cuidar. Ele sabia que você não ia ter o cuidado que deveria ter. Gente, é a característica de cada um. E nós isso, somos diferentes. ele sabe tudo que você vai precisar. E daí elas conseguem ver. É verdade. Ela tem o tempo para poder ir lá no YouTube, ouvir todo o passo a passo, mas daí vem a falta do reconhecimento dela ir e fazer o creme naquele mesmo tempo do vídeo. E assim eu fui aprendendo, sabe? E hoje, assim, chegando dentro do meu salão, isso ficou fácil, né? Para eu entender as necessidades da mulher negra, da mulher da crespa, da cacheada, né? E em si a mulher negra também, porque envolve, sim, filho, envolve esposo, família, Sim. trabalho, porque no trabalho também é imposto, mascarado, é imposto uma forma de você estar com o seu cabelo, um padrão, na verdade, né? Então, isso se preocupa, porque eu preciso trabalhar. Nossa, isso aí é tão interessante, porque eu trabalhei uma vez em um lugar e tinha um padrão, né? Em época de... É o padrão velado, né? Tinha um padrão. Em época, tinha esporadicamente uma contratação temporária para uma determinada época do ano, e aí existia um padrão mesmo de contratação. E eu lembro que uma vez contrataram uma menina negra, e ela tinha um cabelo super assumida, aquele cabelo crespo, né, de volume, e lindo, por sinal, o cabelo dela. Nossa, como que o cabelo era lindo. E eu ouvi uma vez falando assim, nossa, mas fulana chega com o cabelo bagunçado. E eu ficava tentando entender o que era aquela bagunça que eles estavam vendo, que eu não... O cabelo era o cabelo dela, era lindo e muito bem cuidado mesmo. E aí, quando você via, por exemplo, o cabelo liso, anelado, né, ondulado, ele tem o caimento. Uhum. O cabelo crespo, ele é armado. Mas aquilo ali não é bagunçado. Não. É o cabelo da pessoa. Sim. Eu lembrei disso agora, a gente conversando sobre isso. Uhum. Eu falava, gente, como assim bagunçado? E por que você não entendia? Porque você não sabia disso, você não passou por isso. Exatamente. Não é porque... E eu não enxergava aquele cabelo bagunçado também. Pra mim, aquele cabelo era o cabelo. O que eu tento falar mais, pra gente não jogar só a culpa no outro. E na nossa característica, na nossa raça mesmo, por ser negra, por ter o cabelo crespo. Porque o outro que não conhece também, Carita, ele não sabe, ele só replica aquilo que ele escuta. Então, eu falo para as mulheres negras e falo para você, não falo que o seu cabelo é crespo, que é ruim. Esse cabelo duro. Porque uma pessoa pode ouvir. E a autoridade é o que sai da sua boca. Então, se o outro replicar, ele vai estar replicando com certeza. Porque saiu da sua boca. Uhum. Então, se você que tem o cabelo crespo, fala que ele é duro, que ele é ruim, né? Esse cabelo duro, essa raiz dura. Então, ele vai replicar isso pra você.
Então, como que eu vou falar que o outro tá com preconceito, que ele foi preconceituoso quanto ao meu cabelo? É o que você fala que ele escuta. Porque agora que passaram a falar mais que o seu cabelo é lindo, aí que as pessoas estão aprendendo, porque está sendo falado. Então, as pessoas estão com uma coisa de falar, eu estou cansada de ensinar. Cansada de quê? Se nem você mesmo está sabendo o que você tem. Nossa, isso é muito forte. Você está cansado de explicar para alguém o quê? O que os outros falam? E você? Você tem verdadeiramente aceitado isso? Eu falo nem aceitar, porque aceitar é uma coisa imposta para você. Mas você reconhecer aquilo que você tem. Isso é tão forte, porque hoje, quando eu pego... A Sara nunca foi alisada, mas a Mayla, né? Porque a Mayla, de 20 anos atrás, a Sara já pegou uma geração, um momento diferente. Uhum. E quando a gente pega as fotos da Mayla no ensino fundamental, e assim, ela era uma criança com cabelo alisado, que não sabia lidar com o cabelo alisado, eu não sabia, fazia o melhor que eu tinha, né, naquela época. E quando a gente pega hoje as fotos, e a gente que naquela época a gente olhava com um olhar de beleza, hoje a gente olha e fala assim, gente, isso aqui é a beleza. Que é quando você começa a olhar no espelho e enxergar mesmo, e enxergar. Hoje a gente tem toda a estrutura. A gente tem toda a estrutura. Hoje em dia tem até aparelhinho pra você fazer o twist. Então, hoje, quando elas se penteiam pra sair, se arrumam pra sair, e quando elas olham no espelho, e quando a gente chega nos lugares, e é tão... Gente, isso é tão forte. É muito forte. É muito forte. Chega a incomodar. Eu vou te falar, chega a incomodar. E não é... E outras pessoas olham, tipo assim, nunca viu, não? Não. Assim como você não tinha se visto. Não é. Você vai incomodar com o quê? Porque ele tá te olhando. E hoje a gente já tem essa consciência. Hoje a gente já tem essa consciência, assim, muito tranquilo. E eu lembro que, igual, nós somos uma família de mulheres, né? Porque meu esposo é alto, nós somos 3 mulheres, com presença, então é muito difícil a gente chegar, principalmente num ambiente que é desconstruído. Que jeito que você chega num restaurante, não tem como. Não tem como. E não é porque você é único. Não. É porque é algo que é bonito de se ver. É algo que eles também... E é algo que não é porque você é estranho. O povo, nossa, o povo tá me olhando. Não, gente. Vocês devem deixar eles olharem. Vocês devem deixar eles se reconhecerem nisso, né? Tem muitas coisas, tipo, às vezes pode ter pessoas que podem estar discordando, às vezes, um pouco do que eu falo. Mas eu não tô falando, não tô deixando, né? De falar que existe, né, um preconceito, que seja estrutural, racial. Não, esse não é o nosso fundamento aqui, né? O nosso fundamento, o propósito é realmente mostrar, primeiramente, é o que eu falo, vamos nos educar e depois nós vamos lutar. Vamos vestir a armadura e depois nós vamos para a guerra. Ir para a guerra sem a armadura, sim. O porquê você está aqui? Ah, porque o outro sofre. Não, você também sofre. E como você está fazendo isso para fazer isso? Porque, às vezes, nós sofremos dentro de casa. E sem saber. Sim. Então, nós precisamos parar de fazer para que o outro não escute. E ensinar para o outro que a forma que ele fala também é errada. Mas a partir do momento que você passa a ensinar. E a gente não deve se cansar. Porque se eu me cansar de ensinar dentro do salão o que é o certo, o que é melhor para ela... eu vou parar. E quando a gente se reconhece, isso fica de uma forma assim, a gente sabe tão bem o que a gente é, o que é bonito pra gente, que a gente para de ser rotulado e aquilo não incomoda mais. Uhum. Então, eu lembro uma época em que a gente saía pros lugares e às vezes o meu esposo olhava assim e falava assim, nossa, mas todo mundo olha. Eu falei assim, mas olha mesmo. Olha mesmo, e tem o que olhar. Verdade, tem o que olhar. Primeiro porque nós nos sentimos, de verdade. Uma das coisas que eu sou inserida em um ambiente em que eu não tenho muita representatividade. Então, quando eu vou fazer os meus cursos, viajo, muitas vezes eu sou a única negra naquele lugar. E 100% das pessoas que conversam comigo, 100%, isso assim, amigas que já foram íntimas mesmo, loiras, morenas, inúmeras pessoas falam assim, Carita,
você tem um andado diferente. A gente olha para você e a gente sabe quem você é. Você sabe quem você é, você se enxerga. Então, essa sua segurança é uma segurança que atrai e chama a atenção de muitas mulheres que estão totalmente dentro do padrão, que teoricamente não tinha motivo nenhum para se sentir. Teoricamente, eu falo porque isso é de dentro para fora. Se sentir rejeitada, ou feia, ou aquilo. E essas mulheres olham para mim, fora do padrão, e conseguem enxergar uma autoestima que elas mesmas não têm. E eu vou te falar, e muitas dessas mulheres, elas não, quando elas falam isso, você falou uma coisa muito importante, elas não enxergam a sua cor. Ela enxerga a sua essência que elas inspiram. É quando eu falo que aí é aquela criança que eu falo, que ela tem um olhar que ela quer o cabelo, ela só quer que faz assim, ó, tuf, aqui. Ela só quer que balança. Aí chega a mãe e fala, não, o cabelo dela tá muito armado. Não tem jeito de baixar, não. Como que eu vou trabalhar? Aí o que eu faço? Eu tenho que trabalhar a mãe, porque o serviço da criança já tá garantido. Então, muitas das vezes, a Thaís até fala que uma hora eu vou apanhar no salão, mas tudo bem. Eu tenho que trabalhar a mãe, porque o olhar da mãe tá mal quanto ao cabelo da criança. Nossa, isso é muito importante. E senão o meu trabalho ele não dá continuidade. Porque, como eu falei, tá fácil esse cabelo. Nossa, eu me vejo tanto... Nossa, eu me identifico tanto com essa fala que você tá fazendo, porque quando você tem uma criança... Ela só precisa da sua validação. Só. É da sua validação. Você é autoridade. Ela vai acreditar. Seu cabelo tá muito alto. Tá, mamãe? Como que vou fazer? Né? E aí, eu trabalho isso muito. E eu, voltando lá pra minha filha, quem foi que decidiu colocar a química no cabelo dela? Foi eu. Quem não aceitava o cabelo dela era eu. Não, quando eu nego química, aí eu falo, quase que eu apanho. Porque não tem necessidade mesmo. E aí, quem fez todo esse processo foi eu. Ou seja, eu estava replicando as minhas crenças na minha filha. E isso internalizou nela de uma forma tão grande que ela conseguiu fazer a transição do cabelo dela. Tem o quê? Uns 3 anos, se eu não me engano. E ela estava com o quê? 17? 17 anos. Ela estava com 17 anos. Ela ficou 17 anos vivendo... Um rótulo que eu mesma coloquei nela. E eu te digo mais, e aí chegou uma época em que eu mesmo queria tirar aquele rótulo, porque aí eu já tinha entendido, eu já tinha entendido tudo isso, e aí nós demoramos mais uns, assim, da época em que eu incentivava ela a cortar, né, a cortar no sentido de vamos fazer a transição, na verdade, de fazer a transição. Aí ela não tinha força, porque aquilo estava muito internalizado. E aí nós demoramos uns 3 anos para ela realmente fazer a transição, ter coragem de fazer a transição. Aí faz a transição, fica com aquele cabelo natural, aquele cabelo liso, aquela coisa desafiadora, até o dia que ela falou assim, não, então ok, tem até um nome, né, que eu não lembro agora, quando você corta. Isso, aí ela pegou e falou assim, não, vou fazer numa época em que foi um rito de passagem para ela, que ela estava saindo do ensino médio, indo para a faculdade, e aí ela falou assim, agora eu vou fazer. É uma oportunidade que todos pegam. E sabe, nesse momento de pandemia, todo mundo tá pegando, vou fazer, né, vou ficar em casa mesmo, tipo, eu vou ficar feia, vou aproveitar que eu tô em casa, que ninguém vai me ver feia. Então ela se acha feia, ela acha que ela vai ficar horrorosa, você entendeu? Com muitas coisas tem para fazer. Então o que eu sempre falo também lá no salão? Falo, arruma penteados. Pra você ver que ela acha que ela pode chegar até aqui. Porque isso foi colocado pra ela. Só que uma coisa que eu sempre falo, que eu tava doida pra entrar nessa palavra. Então, é a palavra guerreira. Eu fui fazer estudos, né? E o senhor colocou essa palavra guerreira, porque isso parece um mantra da mulher negra. É um orgulho pra mulher negra. Pra mulher negra. Gente, isso é maldição. É maldição. É uma maldição que te limita, que te impõe, que te faz você não ser uma mulher, não é negra, mulher. E te faz você ser
autoritária demais, te faz você ter que ser forte o tempo Forte todo, demais. engolir o tempo todo, sabe? Que você tem que aguentar aquele passado, seja você mãe solteira ou não, que você tem que aguentar porque você é uma mulher guerreira, que você trabalha de noite, tem que trabalhar em 2 serviços porque você é uma mulher guerreira. Não, e eu entendi. Eu tô falando, Simone, eu sou uma mulher que eu vou ser cuidada, eu vou ser amada, eu vou ser cortejada. Alguém vai cuidar de mim. Se não for o meu marido, vai ser Deus. Meu Deus. Mas a mulher em si, que seja a adolescente que passa a entender, que seja como diz, a solteira, que seja a casada, você é mulher negra. Você não tem que ser guerreira. E isso eu vejo também no cabelo, porque não, eu sou guerreira. Eu tenho que me aceitar assim. É minha origem. Qual é a sua origem? Quem é você para você falar assim, essa é a minha origem? Essa é a minha origem. Mas quem é você? Nossa, isso é fantástico, porque essa questão de ser guerreira e forte demais, a mulher, ela internalizou isso como um orgulho. Para não ser vulnerável, né? Ela internalizou isso como um orgulho. E aí, o que eu trabalho muito com as minhas clientes, que já estão há algum tempo solteiras, né, divorciaram, e não conseguem engatar em um relacionamento. Você não precisa de homem, não. Você é guerreira. Trabalhar essa vulnerabilidade. É trabalhar essa vulnerabilidade, porque elas têm dentro de si uma força, uma energia masculina tão alta, Sim. de autossuficiência, Sim. de uma fortaleza tão alta, que aí a gente consegue a gente precisa baixar essa energia masculina, precisa aumentar equilibrar a energia feminina e entender que vai ter momentos que ela precisa dessa energia masculina mais alta, mas que tem momentos que ela pode tem abaixar. que esconder ela. Ela pode, exatamente. E aí eu lembro quando eu conversei com uma cliente uma vez, eu falei para ela, e ela, né, questionando, falando dessa questão, que era difícil, que os homens têm medo, que os homens isso Sim. e aquilo. E aí eu peguei e falei para ela, falei assim, a sua energia masculina, ela está bem alta. Sim. Muito alta. E expliquei para ela o que era e a gente destrinchou e ela entendeu. E aí eu falei para ela, o homem quer se relacionar com uma mulher ou com outro homem? Justamente. Nossa, isso foi como se fosse assim, ó, sabe, um Sim. tapa. E ela pegou e falou assim, é isso que tá acontecendo. E o que acontecia? Tem na palavra de Deus que eu estava no começo dos meus estudos, que tem na palavra de Deus, tem as rainhas cadentes, né? Essas rainhas cadentes, elas são mulheres que não aceitavam homens. Elas trabalhavam para elas mesmas, né? Tinham os próprios negócios, eram governadoras, eram mulheres guerreiras, tipo, as mulheres, eram uma tribo que as mulheres faziam, elas todas. Os homens que tinham eram os eunucos. E os eunucos é um que encontrou com Filipe na estrada. E eles também sabiam da palavra de Deus, tudo, mas elas viviam ali para o quê? Umas para as outras. Elas não se sentiam, não eram mulheres amadas, sabe? Elas eram mulheres que só governavam. Só guerreiras, né? E tipo, tinham... É igual as mulheres hoje, as mulheres negras querem ser empreendedoras, tudo, mas a gente não pode esquecer da nossa casa, a gente não pode esquecer da nossa essência, né? A gente não tem que ser o homem o tempo todo, e eu também lutei muito com isso. E, assim, depois que eu casei até hoje, né? Eu luto para entrar nesse equilíbrio, Sim. porque o que foi passado da minha mãe? Você tem que trabalhar, você é guerreira. Eu não fui criada para ser dona de casa. Você não pode depender de homem. Você não pode isso. Você não pode mas ela nem falava porque eu via. Não precisava nem falar. Não precisava nem falar. Pouco tempo que eu fiquei sabendo da história da minha mãe, que eu sentei, né, de uma das reuniões que a gente teve com as mulheres que a gente reuniu, de cada um saber da história da mãe. E foi muito difícil ouvir ou olhar para minha mãe, a história dela, e não chorar. Mas eu aguentei. Porque eu tava como entrevistadora, sabe? Procurando. E eu queria saber de onde vinha aquelas mazelas, né? Porque uma coisa é você saber de alguma história que conta junto com família. Outra coisa é você sentar e contar a sua história, tipo, com mazelas ou não, com coisas, assim, íntimas ou não para uma filha, e você entender o porquê da dor dela. Sim. E a dor total dela, ela colocou em mim. Tipo, e tudo aquilo, todas as esperanças que ela tinha de vencer, ela colocou em mim.
E aquilo gerou um peso, né? E são coisas de geração para geração. Então, até eu chegar nesse ponto aqui, entendeu? De entender a história dela, de entender como eu posso ajudar, de entender como que eu vou fazer agora. Agora eu entendi de onde veio. Eu vou continuar ou eu vou deixar? Nossa, é isso. Entender a sua raiz. Entender. Isso que é a raiz. Não é a raiz lá da África. É a sua raiz. A sua raiz. A sua raiz. E assim a gente vai... O que a gente consegue com isso? A gente consegue sentar nesses lugares onde a gente é a única e fazer uma diferença. Não só para você, mas fazer com que essas pessoas olhem a mulher negra da forma que tem que ser olhada. Porque você tá passando isso. E é assim que eu faço dentro do salão. Nossa, fazer com que ela veja que é possível, que não é por conta de... Não é por financeiro, né? Tem sim o financeiro que eu também preciso render. Mas, pra ela entender que é ela. Forte. E isso, ela. E isso, Deus tem me dado esse que é o meu propósito, sabe? E Deus tem me dado situações e oportunidades para quando... Parece que é assim, ó, é um clique. Ela, esse é meu cabelo? Gente, mas eu pensava que o meu cabelo era pior. É mágico. Eu falo que aquela cadeira lá do salão é sobrenatural. E é mesmo. Você sabe por quê? Porque, por exemplo, eu não tive grandes conflitos por conta do meu cabelo. Não, eu realmente não tive. Uhum. Eu não posso te dizer... Eu tive alguns que, na verdade, eu descobri agora. Mas que foram coisas que não me causaram uma... não trouxe isso, grandes dor, consequências, né? Exato. Mas tem pessoas que passam por grandes consequências. Tem pessoas que passam, sim. Tem pessoas que sentem dor por não conseguir se olhar no espelho. Tem pessoas que se sentem extremamente porque não inadequadas. Consegue, né, atingir aquele padrão que é exigido, né? Isso mesmo. Então, assim, e a gente hoje está aqui falando de cabelo, mas existe uma série de questões. Mas assim, é porque a gente hoje está falando de cabelo. Mas quando você olha para o espelho e você não se reconhece por um detalhe, aquilo é um detalhe que parece que ofusca todo o restante. E deixa eu te falar uma coisa. A gente falou assim, a gente tá falando só de cabelo. Mas as mulheres negras, elas falam que elas são o quê? Rainhas, né? E rainha tem uma coroa. Se você não cuidar, você perde seu reinado. Nossa, fantástica essa sua colocação. Entendeu? Então, não é simplesmente só... Não tá falando só de cabelo, fala de tudo. Porque tá na cabeça, né? Então, a primeira vista é ela, né? E é por isso que eu falo. A coroa, se você vai perder o reino. Então, seu cabelo é sua coroa. Mas o porquê? Isso que tem que ser explicado, né? Por quê? Por que é minha coroa? Na coroa tem pessoas, tem coisas, como diz o castelo, tem quartos, né? Que é o seu cabelo. Como que ele é? Como que eu vou cuidar? Como que eu vou sair? Tá bom pra mim? Eu tô me vendo? Eu tô me gostando? Sabe? Então, é muito mais com o cabelo. Eu consigo ver essa relação que a mulher negra tem com o cabelo. Na verdade, assim, as mulheres em si têm essa relação com o cabelo, mas vamos falar dessa relação porque a mulher negra, ela tem, mesmo sendo negra, ela tem uma gama, vários tipos de cabelos, mesmo entre as mulheres negras. Muitos. Né, que é algo que a gente não vê, em geral, né, nas mulheres de outras etnias. E aí, sendo negras, igual, por exemplo, aqui nós temos 3 pessoas. Eu, você, a Mayla, que é a produtora. E aí, você tem um tipo, eu tenho um tipo e a Mayla tem outro. Uhum. Então, mesmo aqui, dentro de 3 pessoas negras, nós temos 3 cabelos com características muito diferentes. E ainda tem outra coisa. Ritmo de vida diferente. Ainda tem outra coisa que eu percebi quando as meninas começaram a usar o cabelo natural. Porque eu não tenho isso no meu cabelo. Mas eu percebi, igual, por exemplo, acho que a Mayla tem
2 tipos de cabelo na cabeça. E Todos eu não têm. sabia Você também disso. tem. Eu acho que os meus, de repente, são mais próximos uns do outro, mas o Isso. delas é muito diferente. A Sara também tem. Então, assim, parte do cabelo cacheia muito e parte do cabelo é um pouco mais crespo. Uhum. E aí você tem que lidar com esse tipo, Isso é a diversidade. com essa diversidade na cabeça Uhum. e aprender a lidar com isso e aprender a olhar para aquilo como uma normalidade e não como uma dificuldade. E por que isso? Porque estamos no Brasil. São misturas de raças. Qual é a sua mãe? É mais clara. Minha mãe é mais clara e meu pai é mais escuro. Pois é. A minha avó é branca, branca mesmo. Justamente. Isso vem a diversidade. Isso é Brasil. Isso é Brasil. Então, tipo, nossa cultura, nossa raça é diferente, né? Então, vai chegar... Brasileira é brasileira. Brasileiro é brasileiro. É, tipo assim, ele não faz muita coisa? Pois é. E tem muito... E sim, isso é normal, tá? Em cada cabelo ter a textura diferente. Isso é normal. Quando é na parte inferior, né? Aqui na superior, aqui em cima, tá? E na têmpora, aqui na frente. Nas têmporas, aqui também e aqui. É sempre assim, é diferente, sabe? Então, isso é normal, eu como especialista te falando, tá? Mas falando um pouquinho mais rápido, existem realmente alguns produtos que estão prometendo, algumas coisas estão desestruturando um pouquinho mais o cabelo. Então, onde aquele cabelo ele era mais solto, ele vai ficar mais. E onde aquele cabelo era mais crespo, ele vai ficar mais crespo. Olha, não, gente, entendeu? É uma especialização é muito mesmo. importante. Por isso, o reconhecimento do cabelo, porque você vai saber algo que está acontecendo de errado com o seu cabelo. Eu falo por isso que é muito importante para quem está nos assistindo. Por que eu trouxe a Simone aqui? Porque a Simone realmente é especialista. Então, às vezes, você está convivendo com o seu cabelo e está insatisfeita com o seu cabelo ou com o cabelo da sua filha, né? E é falta de informação. É falta de informação. É por isso que tem os profissionais. Você não se especializa para desenvolver bem a sua profissão. Quando você fica doente, você não vai ao médico. E dentro da medicina não tem as especialidades. Então, de repente, o que está faltando aí é você procurar um profissional que vai te orientar, que vai trabalhar junto com você essa sua identidade, que vai te ajudar a voltar para a sua essência. E isso é fantástico, que é o que eu faço aqui na área de comportamento humano. Uhum. Né? Às vezes a pessoa está ali meio desajustada, presa em alguns resultados. E o que a gente faz aqui? Senta com ela para mostrar para ela quem ela é. Ajudar ela a voltar para a verdadeira essência. E, na verdade, elas que me falam o que elas precisam. Elas acham que eu que sei o que elas estão precisando, mas é porque elas me falam, né? Na verdade, a resposta, ela está dentro da gente, mas ela precisa de uma pergunta para ser tirada de dentro da gente. Uhum. E isso que é o que geralmente a gente faz. É verdade. Mas assim, se você não sabe fazer pergunta, procura alguém que vai saber te fazer essa pergunta. É Porque é o que a gente faz, né? Aquela anamnese para entender qual que é a relação daquela pessoa nesse momento, igual eu imagino no seu caso. Você precisa entender qual que é a relação que aquele cliente tem, que a sua cliente tem com o cabelo dela. Sim, porque o esse ritmo é o ponto de vida dela, esse né? É o ponto de como partida. que ela enxerga o cabelo dela e o que ela queria. Porque muitas das vezes ela fala assim, eu quero cachinho no meu cabelo. Aí eu vejo igual uma criança. Quando a gente dá o que, assim, então eu falo assim, olha, ele tá assim, mas ele pode ficar melhor. Ela fala assim, nossa, mas assim, pra mim eu já achei que eu nem tinha cacho. Então ela já fica feliz. A partir dali, olha, ela muda estilo. Ela muda o comportamento. Ela muda a forma dela agir. Porque comunicação, sabe? E elas chegam lá e falam, nossa, eu tentei ajudar a pessoa, mas eu falo, vai ter o tempo certo, né? Isso é muito bom. Não precisa você falar, impor pra ela, sabe? Deixa ela que vai ter a hora que aí você vai explicar tudinho. Ela vai ver em você. É o que eu falo. O exemplo. A gente não precisa ter representatividade lá nos Estados Unidos ou o que passou. A gente tem dentro de casa, às vezes do lado de fora, uma representatividade para você olhar e falar assim, nossa, eu acho que eu quero isso. Né? Exatamente. Eu acho que isso dá para casar bem o mês da mulher negra, pra gente passar a olhar também para esse lado. Claro. Né? E assim, a fala convence, o exemplo arrasta. Então, seja você o exemplo que arrasta. Começa com você, começa com o que está dentro das suas possibilidades. E esse é um assunto que, nossa, a gente precisaria ficar o dia inteiro aqui.
Parte 1, parte Porque 2. entra em muitos contextos, né? Sim. Comportamental, entre muitos contextos. Mas já deu pra gente trazer esse exemplo. Já deu pra você perceber que você, se você tá precisando de ajuda, você tem. Existem profissionais, a Simone é uma dessas profissionais que vai poder te ajudar, que vai pegar na sua mão, que vai te treinar, que não vai te colocar dependente do salão dela, ela vai te treinar e vai te soltar para que você tenha uma vida de segunda a sábado, não só lá no sábado, Até sentada na sua cadeira. Até eu tinha ido no treinamento, cara, tá falando rapidinho, e tinha lá a parte, né? Eu fui lá no treinamento. Conquistou o cliente, vendeu, para fidelizar o cliente. Aí eu falo, tá, eu quero fidelizar, mas meu trabalho é para que ela seja livre. Como é que eu vou finalizar se eu quero que ela seja livre, né? Mas automaticamente é aquela coisa que, ó, eu estou sempre aqui. Se você precisar, eu estou sempre aqui. Então, é isso. O meu fidelizar é esse, né? Que depois que eu saí, eu falei, não, meu fidelizar é aqui. Eu estou aqui. E é um rio que flui. É um rio que flui. Porque, por exemplo, uma cliente que tá satisfeita, que se entendeu. Às vezes ela não vai estar lá todo sábado no seu salão, mas você pode ter certeza que ela sempre vai trazer, o exemplo dela sempre vai trazer. Sempre. É um rio que flui. Então, assim, eu falo que isso é uma abundância mesmo. Eu não quero criar pessoas dependentes, eu quero que elas realmente... Porque, olha, tem coisa mais... Quantas vezes vou te falar de mim, eu já sentei num salão no sábado, saí de lá maravilhosa. No domingo à noite já acabou tudo. E você não sabe nem o que faz. O propósito, por isso que a gente fala de propósito e o porquê. Quando você tem um porquê, você tem um propósito, é diferente. E qual que é o propósito da Simone? É ela te fazer o processo que cabe a ela e te ensinar a fazer o que cabe a você, para que você realmente se sinta pertencente ao o seu cabelo pertencente a você, que você tenha uma identidade através do seu cabelo. Saindo para trabalhar na segunda, na terça, na quarta. Tem uma festa e falar assim, ó, nossa, vou lá na Simone agora fazer, porque só ela sabe fazer. Eu fico feliz. Sim. É igual eu falo, elas chegam lá e falam, ai, nossa, não tá tão legal. Eu falei assim, mas não tem que estar mesmo, então eu vou fazer o quê? Você já vai vir linda, uai, eu vou dar só, não tem nada pra me fazer, então precisa ter algo para eu fazer, né, também. Porque o especialista continua sendo a Simone. Mas a gente precisa sobreviver bem, a gente precisa viver bem, até precisar desse especialista. Eu sou um caso que eu fui lá uma vez e, assim, fez tanto sentido o que ela fez pra mim que eu não precisei. Eu consigo hoje, consigo sair... Gente, eu vou para casamento com meu cabelo anelado. Olha que liberdade que é isso, porque a gente tinha uma cultura de que, não, se é uma festa social, é um casamento, você tem que fazer uma escova, um penteado, não sei o quê, não sei o quê. Hoje, se você vê nas minhas redes sociais, eu só uso cabelo anelado. E não é porque... Se eu quiser alisar, eu aliso. Se eu quiser fazer um penteado, eu faço. Mas é porque eu me sinto... Sabe o que eu olho e eu falo assim, não tá legal. Já fiz, eu falo, não tá legal. Eu quero isso, é a minha identidade. Mas não me limita. Se eu quiser alisar para fazer um penteado, eu faço. Eu também faço, gente. Eu aliso também. Mas é uma questão que eu me sinto tão... Gente, meu cabelo hoje ele é tão pertencente para mim, tão pertencente. Eu amo tanto esse cabelo dessa forma. Então as pessoas falam assim, nossa, seu cabelo é lindo.